Graça e paz, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Gênesis dos capítulos 6 ao capítulo 9. Capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor lhe disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aí nós vemos Deus abreviando, diminuindo o tempo de vida do homem. Versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse, versículo 7. Farei desaparecer da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse favor aos olhos do Senhor é a graça de Deus que nos alcança todos os dias. Arca de Noé, versículo 9. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Íntegro significa inteiro, toda parte, Ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Contemporâneo significa mesma época, mesmo tempo, tempo atual. Então, entre aqueles que viviam naquela época, Noé era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esse Noé andava com Deus, quer dizer que ele andava diariamente. É uma informação muito importante. Ele não só buscava Deus quando ele precisava, mas ele andava com Deus diariamente. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres humanos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos, e a revestirá com betume por dentro e por fora. Aqui Deus dá ordens a Noé de como fazer essa arca. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 122 a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca e uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. 17. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser humano que é fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra será destruído. 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos, de todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. 21. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento, a você e a eles. 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. No começo do versículo 6, nós lemos que Noé era um homem. Vou até voltar aqui. Noé era um homem justo, íntegro, e que ele andava com Deus. Quando Deus dá essa ordem para ele, faça uma arca, uma coisa desconhecida, que vai cair chuva. Chuva aquela que você nunca viu cair. Ele, no versículo 22, ele fez conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado. Olha que exemplo de homem obediente. Que possamos pegar esse exemplo de Noé e seguir em nossas vidas também, Capítulo 7, 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Olha que tremendo. Deus dá ordens e Noé faz tudo como o Senhor lhe ordenou. Ele não pergunta por quê, ele não reclama. Que exemplo de homem de Deus, Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres de seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca, de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram, de todos
os seres vivos como Deus havia ordenado Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Ou seja, num outro vídeo, né, que a gente estava lendo sobre essa leitura, sobre essa passagem aqui, né, eu havia comentado que Noé possivelmente não teria maturidade emocional para poder fechar a porta da arca. Porque imagina o tanto de gente gritando na hora do desespero. Porque enquanto ele pregava as multidões, dizendo que haveria um dilúvio, que Deus mataria todo mundo, que iria acabar com tudo, ninguém acreditou nele. Então imagina na hora que fosse mesmo realmente para ele fechar essa porta, ele poderia deixar alguém passar e que não era para passar. Porque Deus já tinha determinado quem iria com ele quem iria com ele na arca. Então Deus fecha a porta da arca, porque tem situações em que é assim que acontece, né? Nós não temos força, né, emocional para lidar com certas situações. E Deus vai lá e faz por nós, né? Ele age da maneira certa, ele tira pessoas, ele arruma situações. E que tremendo é esse Deus, né? Versículo 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 20. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames e criaturas. Todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 24. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Capítulo 8, o fim do dilúvio. Número 1. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais. E aqui, numa outra passagem que a gente leu, né, numa outra oportunidade, eu disse que essa frase que Deus se lembrou não quer dizer que ele se esqueceu de Noé, mas ele quis agir com misericórdia para salvar, né? Então, não quer dizer que ele se esqueceu, porque Deus não se esquece de nós em nenhum momento, mas ele age com misericórdia. Então, Deus se lembrou de Noé, então Deus agiu com misericórdia, né? De todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e as chuvas do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente na face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. 10. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. Então aqui ele solta pela segunda vez, né? Soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Então ele soltou um corvo, e depois 3 vezes uma pomba. Versículo 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, da mesma forma que aqui, no versículo 16 do capítulo 7, nós vemos que o Senhor fechou a porta da arca. Aqui nós vemos uma ordem explícita de Deus. Deus disse a Noé, capítulo 8, versículo 16, saia da arca. Da mesma forma que ele fechou a arca, ele manda Noé sair. Noé não é um homem desesperado, ele age conforme o Senhor determina, ele não age conforme as suas emoções. Versículo 16, capítulo 8, versículo 16. Saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move na terra, tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. 20. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando os animais puros e de aves puras. Por que Deus dá ordem lá para ele levar os animais puros? Porque ele sabia que Noé ia precisar desses animais para levantar um altar ao Senhor. Ele já conhecia Noé, sabia o coração de Noé, sabia que Noé era um homem íntegro e reto e que andava com ele. Então ele sabia que ele iria levantar um altar ao Senhor. E para ele ter esses animais, ele manda Noé levar os animais junto com ele. Então a provisão já estava dentro da arca. Então ele leva, né, ele ofereceu o holocausto sobre o altar. Então vamos ler essa frase aqui novamente, esse versículo. Versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Aqui eu fiz uma observação, que o holocausto é aquela oferta de queima total no altar. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Lá tem Levítico, né, a indicação do texto, Levítico 1:9, tá? Então o holocausto é uma queima total no altar. Então ele ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou um aroma agradável e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí aqui Deus age, né, com misericórdia, através de Noé,
da confiança que Noé tem em Deus, né? Que ele sai da arca, passa por tudo aquilo que não foi fácil, mesmo assim ele sai oferecendo um holocausto ao Senhor, uma oferta agradável ao Senhor, né? Então Deus acha graça aos olhos de Deus. Noé encontra graça aos olhos de Deus, né? E Deus promete nunca mais fazer isso. Capítulo 9, nosso último capítulo de hoje. Aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. 3. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês, assim como lhe dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isso é, com o seu sangue vocês não devem comer. Então, até aqui, né, eu até escrevi aqui, ó, o homem pode comer carne. Até aqui, eles viviam uma vida vegetariana, né, eles se alimentavam de flores, de frutos, de legumes, de coisas, de ervas, né. E agora Deus permite que eles comam carne, porém não comam com sangue, né? Deus já dá uma ordem clara aqui. Com o seu sangue vocês não devem comer. Versículo 5. Certamente requererei o sangue de vocês. O sangue da vida de vocês, de todo animal, o requererei. Bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Aqui nessa parte, Deus fala que vai pedir contas, né? Do sangue derramado de outra pessoa. Isso também inclui quando a gente mesmo se machuca. Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando nós nos ferimos ou ferimos o próximo, nós estamos ferindo ao Senhor também. De alguma forma, nós também estamos ferindo ao Senhor, porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quando ele fala aqui que vai pedir contas, né, do sangue derramado, isso também envolve a nossa própria vida, tá? Então, aqui, continuando, versículo 8. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com toda a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 12. E Deus disse: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém, o meu arco, e esse arco aqui, ó, que está aqui na Bíblia, em algumas traduções aparecem como arco-íris, mas o correto é falarmos arco celeste. Porém, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. 14. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. 17. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. Então, o arco é o sinal da aliança entre Deus e a humanidade. E aí nós vamos virar aqui para continuar. 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os 3 filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Então, após o dilúvio, só sobrou Noé e seus 3 filhos, e foram eles os responsáveis por povoarem a terra. Versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua própria tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desvirados, cobriam a nudez do seu pai sem que a vissem. Ou seja, Canaã, quando vê o seu pai nu, ele corre para contar para todo mundo. Sem Jafé, eles colocam uma capa e escondem a nudez do seu pai. Nem eles olham, eles andam de costas para não ver a nudez do seu pai, porque isso é um sinal de vergonha. Eles conheciam Noé e sabiam quem era o pai. Eles não precisavam fazer o pai passar vergonha. Versículo 24. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que seu filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja seu servo. Que Deus lhe engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aqui eu tenho umas anotações sobre os filhos de Jafé, que eu mostro para vocês no próximo vídeo, e sobre os filhos de Cã, que vai vir aí as genealogias. Quando nós falamos aqui sobre a vinha, é importante ressaltar que a uva, quando prensada, né, quando amassada, pisada, né, amassada, ela se torna suco de uva. Porém, dependendo da forma que ela é armazenada, ela se torna vinho. Os filhos de Noé sabiam quem era Noé, sabiam que ele não iria estar naquele estado de embriaguez de forma proposital. Então, quando os 2 irmãos Sem e Jafé cobrem a vergonha do seu pai, eles estão dizendo: pai, eu te conheço, e eu sei que esse erro não vai determinar quem o Senhor é. E quando Cã, né, o pai de Canaã, vê a nudez do pai e vai contar aos seus irmãos, parece que ele está querendo zombar do seu pai. E isso falta com total respeito, né? E aí ele é amaldiçoado pelo seu pai. E os outros filhos que guardaram a nudez do seu pai são abençoados pelo seu pai. Grandes lições aprendemos no dia de hoje, que nós possamos continuar aqui lendo a palavra do Senhor diariamente, e que amanhã possamos estar aqui novamente juntos para ler mais uma porção da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até o próximo.